E a palavra dele diz que quando há dois ou mais reunidos em seu nome, ele está presente. E eu estou aqui em nome de Jesus. Tem alguém mais aí em nome de Jesus? Aleluia! Aleluia, Jesus. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como ar que eu respiro. Aleluia. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus provedor. Aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 16. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso, poderoso e exaltado. Enquanto você abre sua Bíblia, sua boca pode se movimentar dando glória. Deus querido, enquanto você abre sua Bíblia, a sua perna pode se movimentar dando saltos de alegria. Deus poderoso, só não deixem de adorar esse Deus maravilhoso. Marcos, capítulo de número 16 e versículo 7. Deus querido e poderoso. Marcos, capítulo de número 16 e versículo 7. Deus maravilhoso, Deus poderoso e amado, amado da minha alma, aleluia, Jesus. Poderoso és tu, Senhor querido, e amado da minha alma. Assim diz a palavra do Senhor. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Já o vereis, como ele vos disse. Repetindo, irmãos. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Já o vereis, como ele vos disse. Pode se assentar, batendo palmas de vitória para o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Aleluia, Jesus querido. Deus amado da minha alma. Quero desejar agradecer a oportunidade ao pastor Jona, sua esposa, a irmã Patrícia. Deus querido que me confiaram a palavra. Deus maravilhoso. Deus tremendo de poder e glória. E como disse o pastor, irmãos, aqui foi o nosso local de origem, irmãos. Deus maravilhoso. E eu me vi semelhantemente a Pedro aqui, que ele teve um primeiro encontro com Jesus, mas não o seguiu já de primeira. E assim foi nós. Eu e minha esposa tivemos uma primeira igreja lá, onde uma palavra acabou nos lançando fora da igreja. Nossa base não estava em Jesus Cristo, então nós fomos lançados fora. E hoje, depois nós viemos aqui para essa igreja, e aqui verdadeiramente nos convertemos ao Senhor. Deus maravilhoso. E assim Pedro também teve um segundo encontro com o Senhor, e assim ele o seguiu. Deus maravilhoso de poder e glória. Deus tremendo. Deus querido. Podemos ver nessa palavra aqui que Jesus diz a Maria Madalena: ide dizer a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós. A seus discípulos e a Pedro, mas Pedro não era discípulo do nosso Senhor querido? Oh, Jesus querido. Podemos ver que desde o início dos tempos, o Senhor tem uma grande compaixão pelo homem. Ele colocou a sua criatura lá em meio ao jardim do Éden, e todas as tardes ele vinha conversar com o homem, procurando saber como foi o seu dia, mesmo já sabendo. Mas ele queria um relacionamento com o mesmo. Ele queria uma interação com o mesmo. Ele queria conversar com o mesmo. Trocando o amor, trocando o carinho. Deus maravilhoso. Então desde então o homem acabou pecando perante a face do Senhor. Então o pecado veio como uma maldição hereditária sobre todo o povo. Podemos ver que durante todo esse tempo tem levantado tantos profetas. Podemos ver lá no início Abraão, depois Isaac, Jacó, e assim vieram tantos outros. Posso destacar Davi na Bíblia, que foi levantado. Antes ainda Moisés, Samuel. Tantos profetas levantados na face dessa terra, fazendo querer do Senhor, fazendo mover do Senhor. A palavra nos diz que Davi andava segundo o coração do nosso Deus Altíssimo, fazendo as suas vontades. Antes de ir para as pelejas, ele consultava ao Senhor para saber se era sim ou se era não, se ele devia guerrear realmente ou se ele deveria ficar. E o Senhor por muitas vezes falava: sim, estou contigo. Por muitas vezes o Senhor falava: não, espera um pouco. E Davi sempre obedecendo a voz do Senhor. Deus querido e maravilhoso. Então vieram Jeremias, Daniel, Isaías, Obadias, Miqueias, Naum, tantos outros profetas sendo levantados na face dessa terra, mas nenhum teve ainda o poder de fazer cair por terra o pecado. Deus maravilhoso. Então o Senhor continuou levantando e mostrando para o seu povo onde estava sendo errado, onde estava sendo certo, sempre corrigindo o seu povo e o povo tornando para o pecado.
Deus maravilhoso. É interessante, irmãos, que quando o povo de Deus na Bíblia está passando prova, eles sempre clamam a Deus, e Deus vem e responde, levanta um, e eles acabam tirando o povo de Deus do cativeiro. Mas é interessante que quando eles saem do cativeiro, a bonança vem, parece que esquece do Senhor. Hoje ora, amanhã ora, depois só ora de manhã, antes de comer já não ora mais. O que é isso, Senhor querido? Então a pessoa vai se desfalecendo do Senhor, o Senhor vai diminuindo em sua vida. Sendo que João Batista disse que ele cresça e eu diminua. Sendo que eu digo que ele cresça e ele diminua. Sendo que você tem que dizer que ele cresça e eu diminua na face dessa terra. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. O pastor Jonas comparou com um lavacar. Eu comparo como uma gravidez, irmãos. Onde vem a semente e é colocada sobre a mulher. Mas a mulher não sabe que está grávida. Ela engravidou, mas ela não sabe que está grávida. O Espírito de Deus, quando nós aceitamos, Jesus adentrou nossas vidas, mas nós ainda não sabemos. Talvez nós não conhecemos todas as coisas que Ele já colocou em nossas mãos para nós prosseguir e fazer. Aleluia, Jesus. Então aquele pequeno feto vai crescendo, crescendo. Então vem os enjoos. Aquele pequeno feto vai tomando espaço dentro da mulher. Então a mulher vai querendo jogar para fora alguma comida, quem sabe. E assim o Senhor vai crescendo dentro de nós. E nós vamos jogando para fora as coisas ruins. Nós vamos jogando para fora os palavrões. Nós vamos jogando para fora as noites de balada. Nós vamos jogando para fora as músicas mundanas. Nós vamos jogando para fora aquilo que não apraz ao Senhor. Deus maravilhoso. Deus poderoso. Paulo ainda disse na sua carta aos Coríntios: tudo e é lícito, mas algumas coisas não me convêm. Deus maravilhoso. Toma posse dessa palavra, irmão. Deus querido. Então até que o Senhor olhou dos mais altos céus e enviou o seu Filho, Jesus, conhecido como Nazareno, conhecido como Galileu. Você perdeu de dar uma glória quando eu falei que Ele enviou Jesus, eu vou falar de novo. Então Deus olhou dos mais altos céus e enviou Jesus na face dessa terra. Oh, sou imicaste, aleluia! Deus querido e maravilhoso. Então Jesus, aleluia. Vamos pegar a parte que ele já começa a caminhar na face dessa terra enviando o Evangelho. Eu posso ver no livro de Lucas, no capítulo 4, onde, como de costume, todos os sábados, eles se chegavam para ler a palavra e Jesus estava ali, irmãos. Jesus estava ali no templo, assentado na tribuna. Então deram a oportunidade para ele ler o livro de Isaías, aleluia. Deus querido, eu deixei separado aqui, irmãos, que é uma palavra grande. E Jesus pega o livro de Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, cativos que significa presos, e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e a pregar o ano aceitável do Senhor. Então ele fechou o pergaminho, se assentou no lugar de destaque, e todo mundo ficou olhando para ele com: que autoridade que é essa? Que palavra que é essa? Então ele levantou sua cabeça e isso está se cumprindo hoje. Porque eu sou o Messias, eu fui levantado, sobre mim foi derramada a unção para pregar e libertar os cativos. Todo mundo olhou para ele e falou que isso é blasfêmia. Meu Jesus, o Deus poderoso entre eles ali. Então começaram a chutar ele para fora do templo. Chutar ele para fora do templo e esperaram ele lá fora para o precipitá-lo do monte. Mas assim não aconteceu. Ele pegou e saiu, e a palavra nos diz que ele foi para Cafarnaum. Deus maravilhoso de poder e glória. Está entendendo aí, meu irmão, a palavra? Aleluia. Deus querido e maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso de poder e glória és tu, Senhor querido. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Então podemos ver, irmãos, que Jesus ali saiu de Nazaré e ele mesmo fala: o homem não tem, o vaso não tem honra na sua casa. Então é necessário que ele saia. Mais tarde, quem sabe, volte, né, para pregar as boas novas. Porque não podemos deixar de pregar na nossa casa, não, irmãos. A palavra nos diz que aquele que não prega na sua casa é pior que o ímpio. Deus maravilhoso. Deus poderoso lá em Timóteo. Deus querido. Mas antes, um pouquinho de se levantar Jesus, a palavra nos diz que foi levantado João Batista para predizer a vinda do Messias. Então João Batista, com todos aqueles homens que foram levantados juntamente com ele, ia lá para o deserto pregar. Então muitos perguntam, né, no deserto, ia fazer o que no deserto? Pregar para areia? Pregar para quem sabe quem? Mas a palavra nos diz que iam muitos ouvir a palavra do Deus poderoso, pronunciada por João Batista. Iam muitas pessoas, e dentre eles estava Pedro e André, os dois irmãos, junto com João Batista, sendo discípulos de João Batista. Deus poderoso. E a palavra nos diz que durante uma pregação de João Batista,
passava o Messias, Jesus de Nazaré. Deus querido, maravilhoso. Ele está passando aí, meu irmão. Ele está passando aí, minha irmã. Faz sentido, aleluia. Então João Batista olha e diz: lá vai o Messias. Então Pedro e André contemplam o Cordeiro de Deus. E a palavra diz que eles vão atrás do Cordeiro de Deus. E nessa que ele está passando, ele está vindo diretamente lá de Nazaré, irmãos, depois da expulsão deles. Então eles vão e conversam com Jesus ali, seguem ele por um tempo, mas acabam que eles saem da presença de Jesus e voltam para João Batista. Deus maravilhoso, Deus poderoso de poder e glória. Então podemos ver que novamente Jesus, depois de um longo tempo, ele passa pela região onde está ali André e Pedro, pescando, porque Pedro veio de uma família muito pobre, irmãos. Quero aqui abrir um paralelo neste momento, segundo o pressuposto de historiadores, até mesmo da palavra do Senhor, onde Pedro era um varão muito pobre, analfabeto, não sabia ler, não sabia escrever, analfabeto. Então ele era pescadores. Antigamente, os filhos de grandes pessoas naquela época, na escola, o professor falava: Luciano, filho de Ricardo, o sacerdote. Leonardo, filho de Ricardo, o escriba. E assim era por diante. Pedro não teve essa oportunidade. Pedro não teve essa oportunidade de ser conhecido. Pedro era filho de Jonas, também pescador, que vinha de uma linhagem pobre, humilde. E ali passou o Senhor por ele e falou: Pedro, pare de pescar agora, pois não vai ser mais pescador de homem, mas sim pescador de almas na face desta terra. Aleluia! Deus maravilhoso de poder e glória. Deus tremendo. Aleluia, Jesus. Quantos aqui se inscreveram no exército do Senhor? Quantos aqui já disseram: Senhor, eu te aceito como Salvador da minha vida? Levante a sua mão bem alta, você que já pronunciou Jesus como Salvador da sua vida. Irmão, assim diz o Senhor para você: eu te levantei para pescar almas na face dessa terra. Então levanta e pesca almas na face dessa terra. Aleluia! Deus maravilhoso, Deus poderoso de poder e glória. Não é para ficar sentado não, esquentando cadeira. Não é para ficar parado não, como uma estátua. O Senhor te levantou e te ungiu, e falou que todos aqueles que crerem levarão esses sinais sobre si, como expelir demônios, como impor a mão e curar. Deus poderoso de poder e glória. Novas línguas falarão. Creia, Jesus, então creia, meu irmão. Vai pegando aí, meu irmão. Aleluia, Jesus. Deus querido, Deus poderoso de poder e glória. Então, eu posso contemplar, irmão, que ali já foi um primeiro milagre. Irmão, Pedro e André, os irmãos Pedro e André, largaram tudo e começaram a seguir o mestre. Contemplaram quando eles o tirou dali da pesca e levou sobre o monte. E a palavra nos diz, em Mateus capítulo 5, que Jesus começou a pregoar sobre as bem-aventuranças, a respeito do adultério, a respeito do jejum, a respeito da vingança, a respeito do matar. Deus poderoso de poder e glória. E ali se estendeu aquela mensagem de Jesus, eu creio que por muitas longas horas. E aqui eu contemplo, irmão, olha o versículo que eu peguei, Marcos 16, versículo 7. Uma mensagem longa, Deus já derrama sobre nossas vidas quando nós íamos pregar um versículo, quem sabe até um capítulo. Mas Jesus pregou Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7 e o início do 8, aleluia! Deus maravilhoso para aquele povo sedento que estava ali. Deus maravilhoso. Em Mateus capítulo 5, Jesus sobe ao monte e começa a lhe pregar para todos aqueles. E a palavra nos diz que quando Jesus está descendo do monte, eis ali embaixo um leproso. Enquanto os sacerdotes, os escribas, os soldados dos sacerdotes corriam desses, até mesmo para vir trazer a cura para eles, era meio que de longe, mostrando somente a palavra que Moisés havia escrito lá através do Senhor. Mas Jesus chega nele e ele pergunta: Senhor, se quiseres, tu podes me curar. Então Jesus fala: quero, seja curado. Acho que você não entendeu, eu vou repetir. Jesus falou: quero, seja curado, aleluia. Deus maravilhoso de poder e glória, Deus tremendo. E aqueles escribas, aqueles sacerdotes, até sumos sacerdotes, contemplando aquilo, falaram: meu Deus, o que é isso? É blasfêmia, vamos procurar alguma coisa contra ele, porque não pode. Ele vem no meio dos pecadores, ele vem em meio aos leprosos, ele faz coisas que nós jamais fazemos. Deus maravilhoso. Então,
A palavra nos diz que iam sacerdotes com relatórios nas mãos para buscar o que ter contra ele. Um relatório na mão. Então o sacerdote se chegava em meio à pregação de Jesus, aleluia, olhando Jesus pregando, as lágrimas correndo, a garganta travada, querendo derramar mais lágrimas ainda, querendo escrever alguma coisa, mas nada procurava. Deus maravilhoso. Muitos saíam daquele meio convertidos, aleluia. Muitos se chegavam ao sacerdote ali: o que é isso? Está chorando? Senhor, eu não consegui nada contra aquele homem, mas eu creio que eu consegui a salvação. Eu creio que eu consegui a minha caminhada para os céus, aleluia. Deus maravilhoso, mas nada contra ele eu consegui. Quem sabe aqueles escribas falavam para os sacerdotes, aleluia. Deus maravilhoso. E Jesus continuou fazendo o seu ministério, apregoando as boas novas. Aleluia. E Pedro, André, depois a palavra diz que ele foi trazendo João, foi trazendo Mateus, foi trazendo Tadeu, foi trazendo Judas, foi trazendo tantos outros para junto de si, e formando ali um grande grupo de pessoas, capacitando-as para pronunciar o Evangelho. Deus maravilhoso. Então Jesus cura aquele leproso, e a palavra nos diz que Jesus sai dali, Jesus vai pagar o seu imposto. Deus querido e maravilhoso, Deus maravilhoso de poder e glória. E estudando um pouco sobre cobradores de imposto, os estudos nos revelam que os cobradores de impostos ficavam numa fila do lado de cá da rua, todos com mesinhas assentados ali, e do lado de cá da rua também, todos com a mesma roupa, irmãos, mesma cor, todos com a mesma barba, todos com o mesmo chapéu, já digo, ali sentados. Era para que as pessoas chegassem e não reconhecessem eles pelas ruas, não reconhecessem nas casas, porque eles eram cobradores de impostos. Então Jesus chega no meio daqueles, vai passando. Quem sabe Pedro, João, os outros falaram: tem uma mesa vaga ali. Jesus falou: não, essa eu não quero. Quem sabe falaram de novo: uma mesa vaga ali, vamos chegar. Não, essa mesa eu não quero, Jesus falava. Então Jesus chega na mesa de Mateus, paga o seu imposto e fala: Mateus, levanta e segue-me. Aleluia, Jesus querido. Deus maravilhoso, no meio de tantas pessoas iguais, Jesus virou em você, meu irmão, e falou: levanta e segue-me. Levanta e segue-me. Levanta e segue-me. Aleluia. Deus poderoso, que maravilhoso és tu, Senhor. E todos os discípulos contemplando aquelas maravilhas, demônios sendo expulsos, aleijados sendo curados, coxos andando, aleluia. Deus tremendo, mudos falando, surdos ouvindo. Deus querido e maravilhoso, Deus tremendo. E podemos contemplar através da passagem do Evangelho, irmãos. Deus querido, no Evangelho de Mateus, muitos até conjecturam, muitos até imaginam que há outros evangelhos, evangelhos até mesmo de Tomé, Evangelho de Tadeu, vários outros evangelhos, mas quem sabe não tivemos acesso, né? Mas aqui na Bíblia está descrito o nosso Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Podemos ver pequenas diferenças entre esses evangelhos, chamados os canônicos ou os sinóticos. Podemos ver no Evangelho de Mateus, a qual ele exalta o Senhor como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como um supremo Deus. Já no Evangelho de Lucas, Lucas retrata o Senhor como o ser perfeito. Lucas retrata o Senhor como um ser perfeito, fazendo um resumão muito grande. No Evangelho de Marcos nós podemos perceber que ele retrata o Senhor como sendo servo do Deus soberano, que ele veio para mostrar que tem um Pai para servir na face dessa terra. Glória a Deus. Nós vemos o Evangelho de João, aleluia. Para quem lê Bíblia, irmão, pode muito bem ver que João também era pescador. Para quem lê Bíblia também pode muito ver que João era pobre também. Aleluia, Jesus, Deus querido de poder e glória. Mas olha o começo, olha o comecinho que ele escreve aqui, ó, no capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aleluia! Deus maravilhoso, de onde saíram essas palavras, meu Deus, para alguém analfabeto? Deus querido e maravilhoso, como pôde escrever João todas essas palavras? Aleluia! Deus querido, podemos ver que João, Pedro,
e Tiago, vamos voltar um pouquinho para trás. Podemos ver que o Senhor enviou 70. Dos 70, 12 se tornaram seus discípulos mais próximos. Dos 12, apenas 3 iam orar no monte. E dos 3 que iam orar no monte, apenas um se deitou sobre o seu peito. Aleluia! E ouviu as batidas do seu coração. Deus maravilhoso! E esse um era João. João se deitava ao peito do Senhor Jesus. Deus querido, podemos ver na mesa da grande ceia, onde estava Jesus, João, Pedro e os outros, a qual não me lembro a sequência. Então Jesus falou: um de vocês há de me trair. E todo mundo falou: meu Deus, será que sou eu? Não, sai daqui, está repreendido. Daí Pedro olha para João e fala: pergunta para ele quem é. Então João se deita no peito do Senhor e fala: quem é? E o Senhor fala: aquele a quem eu dar o bocado deste pão. Então Jesus molha e dá na boca de Judas. Então o Senhor fala, olha para Judas e fala: vai fazer o que você tem que fazer. Mas nós não vemos nenhum tormento na Bíblia ali, ó, porque o Senhor falou e apenas aquele que estava próximo ouve. Apenas aquele que está deitado no peito do Senhor ouve a voz dele. Apenas aquele que está de joelhos se aproximando do Deus ouve a voz dele. Aleluia! Não sei se você está entendendo, meu irmão, mas o Senhor está falando: sobe aqui, você chega perto de mim e tu ouvirás a minha voz. Oh, aleluia! Deus tremendo e maravilhoso. Se aproxime de Deus, já chegue próximo dele, faça um propósito com ele para ouvir a sua voz. Muitos falam assim: meu Deus, eu não ouço sua voz. Senhor, o que é isso? Senhor, eu não consigo entender o que tu queres de mim. Ei, se aproxime dele e ouvirás a sua voz. Assim como João ouviu as batidas do seu coração, tu também poderás ouvir, meu irmão. Aleluia, Jesus, Deus poderoso. Aleluia. Então apenas João ouviu aquilo que Jesus dissera a ele. Deus maravilhoso, Deus querido de poder e glória. Mas agora voltando para o Evangelho de Marcos, irmãos. Aleluia. Podemos ver que Marcos era discípulo de Pedro. Aleluia, Jesus. Marcos era discípulo de Pedro. E quando Pedro estava preso, lá fora estava o escriba Marcos. Escriba quer dizer escrivãos, irmãos. E lá fora estava Marcos, do lado de fora da cadeia, ouvindo o evangelho que Pedro estava pregando para ele. Então quem sabe ele falou: agora eu vou escrever, Pedro. Porque ele andava junto com Pedro, ele era um dos 70, Marcos. Era um discípulo de Jesus, aleluia. Não dos 12, né, irmãos, mas era um discípulo de Jesus. Deus querido. Então ele, do lado de fora da cadeia, escrevia o que Pedro falava para ele. Pedro era analfabeto, falava coisas erradas, quem sabe, né? Então Marcos, com todo o seu estudo, corrigia todo aquele texto. Deus maravilhoso. E apenas uma coisa que eu vou encontrar no Evangelho de Pedro, de Marcos, né? E no Evangelho de João, que é essa pequena passagem, onde Jesus fala para Maria Madalena: vai, fala para todos os discípulos e Pedro, que eu estou voltando. Deus maravilhoso. Uma grande questão, né, irmãos, para todos os discípulos e Pedro. O que tem Pedro diferente nesse caso? Podemos ver que Pedro era um líder daquele grupo de 12. Deus querido. Porque sempre quando Jesus perguntava a eles algo, quem respondia por todos era Pedro. Podemos relembrar uma passagem onde Jesus fala: quem o povo aí fora diz que eu sou? Então alguns discípulos falavam: Elias, Moisés, Jeremias. Então Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem quem eu sou? E quem se levantou primeiro para dizer foi Pedro. E Pedro falou: você é o Messias, você é o Salvador, que veio para fazer o pecado cair por terra e tu reinar sobre nossas vidas. Aleluia! Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Deus tremendo de poder e glória. Então Pedro era sempre o primeiro que respondia. Pedro era quem estava no momento da transfiguração. Transfiguração significa mostrar o que tem por dentro. Então Jesus chama Pedro, Tiago e João e fala: vem aqui que eu vou mostrar para vocês como eu sou por dentro. E Jesus já chega naquele monte, e eles orando juntamente com ele. E a palavra diz que de repente o seu rosto começou a ficar como o sol. Aleluia, Jesus. Tão brilhante como o sol, e suas vestes resplandeciam uma luz tão branca, alvo como a neve. E eles começaram a ver tudo aquilo e ficaram com grande temor, a palavra nos revela. Então Pedro, aleluia, Pedro se levanta e fala: Senhor, como é bom ficar aqui, Pai. Como é bom ver como és tu por dentro. Aliás, não estou nem conseguindo ver, Senhor, que brilho que é esse, aleluia. Meu Jesus, Deus querido e maravilhoso, Deus tremendo. Se o Espírito Santo tivesse descido ali, já era tanta língua ali, irmão, era tanto rodopio ali que eles não iam conseguir fazer mais nada, aleluia.
Deus maravilhoso. Então Pedro lhe fala: Senhor, convém que eu levante uma tenda para ti, para Elias e para Moisés, que tinham aparecido juntamente. Então a palavra nos revela que uma grande nuvem vem dos céus, aleluia, e cobre os três. E nesse momento que ela cobre Jesus, Moisés e Elias, é como se a nuvem fizesse assim, ó, em Moisés, Elias. E a palavra diz: ouve apenas ele que está aí. Ouve apenas Jesus. Apenas Jesus. Você não está entendendo, meu irmão, senão você já tinha glorificado. É só Jesus. É só Jesus, não é Elias, não é Moisés, não é Jeremias, não é Maria, não é José. É Jesus. É Jesus. Aleluia. Deus poderoso. Oh, aleluia. É só Jesus, meu irmão. É só Jesus. Deus querido, olha para o irmão que está do seu lado e fala: é só Jesus. Aleluia. Fala mais uma vez, bem forte, que eu não escutei aqui. É só Jesus. Deus poderoso de poder e glória. Oh, aleluia. Deus querido, Deus tremendo de poder e glória. Então, conhecemos muito bem a passagem em que Jesus aprega as boas novas para todos. Em que Jesus, naquele momento da ceia, ele fala: é chegado o momento. Na ceia não aumenta, irmãos. Um pouquinho mais para frente, no Monte das Oliveiras, Jesus fala: é chegado o momento em que ferirão o pastor e todas as suas ovelhas se dispersarão. Ali podemos ver que Pedro se levanta novamente e fala: Senhor, pode todo mundo te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Oh, Jesus querido, é isso que nós falamos também, né, irmãos? Mas naquele tempo era diferente, irmãos. Naquele tempo, se Jesus não morresse por nós, nós não estaríamos aqui hoje. Deus querido e maravilhoso, a palavra nos revela que Jesus veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. E com essa rejeição nós somos feitos herdeiros. Herdeiros de Cristo, aleluia. Será que você pode glorificar a Deus por isso? Por ser herdeiro de Cristo, aleluia. Deus maravilhoso. O herdeiro com Cristo. Deus maravilhoso. Então Pedro se levanta e fala: Senhor, pode todo mundo te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Então Jesus olha para ele e fala: Pedro, hoje mesmo me negará 3 vezes antes que o sino toque. Oh, Jesus querido. Oh, Deus poderoso. Que isso, Senhor. Então a palavra nos revela que Jesus foi crucificado, Jesus morreu, e Jesus deu o seu último suspiro. Aleluia. E podemos ver que ele falou a palavra: está consumado, Senhor. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Acho que só um entendeu lá. Jesus falou: está consumado, Senhor. Está consumado. De agora em diante o Espírito Santo vai vir. De agora em diante o Espírito Santo vai tomar conta. De agora em diante o Espírito Santo vai derramar a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, operações de milagres, dom de cura, línguas diferentes e interpretação de línguas. Aleluia. Deus poderoso. Está consumado, meu irmão. Está consumado. Deus querido e maravilhoso. Deus tremendo. Para que tivéssemos vida, para que existissem sonhos. Aleluia. Deus poderoso. Aleluia, Jesus querido. Deus tremendo de poder e glória. Aleluia. Então a palavra nos diz que Maria e Maria Madalena foram até o sepulcro. No dia anterior elas tinham comprado óleo, tudo, para passar sobre o corpo do mestre. Aleluia, Jesus. Então a palavra nos revela que elas estavam até discutindo entre elas: quem que vai abrir aquela pedra tão gigante? Aleluia. Deus querido. E quando vocês chegaram até o sepulcro, as pedras estavam roladas. Aleluia, Jesus. Deus tremendo e maravilhoso. Eis aqui uma palavra profética, irmão. O impossível Deus faz por você, mas o possível, levanta a sua. Aleluia, Jesus. Se levanta e vai fazer, meu irmão. Se levanta e vai fazer, que o impossível Deus faz. Aleluia. Então você chegando lá, a palavra de João diz que elas viram 2 anjos. A palavra de Marcos diz que elas viram um jovem de branco assentado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E esse jovem lhes falou: por que procura o Nazareno dentre os mortos? Ele já ressuscitou. Aleluia. Ele já ressuscitou. Aleluia. Deus tremendo. E a palavra diz, pense comigo agora, irmãos, vamos tentar entrar na história agora. Todos aqueles homens, pastor Jonas, seguindo Jesus, Jesus falando que era o Messias, Jesus falando que ia ressuscitar, todos eles contemplando milagres, prodígios, tantas coisas acontecendo, e de repente o mestre morre. Só que eles não deram ouvido para quando o mestre falou que ele ia morrer realmente, e eles não deram tanto mais ouvido que ele falou que ia ressuscitar. Aleluia! Deus querido e maravilhoso. Então eles, não dando ouvido a essas palavras, eles ficaram aflitos, eles ficaram tristes, porque naquela época o evangelho matava, irmãos. Naquela época pregar o evangelho era sinônimo de morte,
era procurar a morte, era trazer para si o fim da sua vida. Deus maravilhoso. Muitos dizem que romanos pegavam crentes, amarravam um no outro. Deus querido e maravilhoso. E lá na frente eles preparavam um tacho muito quente de azeite e lançavam fogo, para quando a pessoa caísse lá, se desmanchasse, né, irmãos? Imaginem. Mas a palavra diz, pretexto diz, né, irmãos? Aleluia, pressuposto, que um corria, o outro ficava, outro corria, um ficava, outro corria, um ficava. Então lança a pergunta: mas por que eles queriam correr daquilo? Não, irmãos, eles estavam tão cheios do Espírito Santo que eles falavam: eu vou primeiro, deixa aqui, eu vou primeiro, deixa aqui, eu vou primeiro, porque morrer é encontrar Jesus Cristo. Aleluia! Deus poderoso de poder e glória. Eu acho que você não entendeu, senão você já tinha soltado essa cadeira. Aleluia! Deus poderoso de poder e glória. Aleluia! Deus tremendo. Mas enfim, irmãos, eles estavam lá com medo, irmãos, com medo de tudo aquilo que tinha acontecido. A palavra nos diz que os discípulos estavam escondidos sobre uma casa. Então o Senhor fala para Maria: vai lá até eles e fala que eu estou indo lá daqui a pouco. Avisa os discípulos e Pedro. Agora pensem comigo, irmãos, aleluia. Pedro tinha negado Jesus, mesmo assumindo o papel de liderança de toda aquela equipe. Ele tinha negado o mestre. Então quando Maria chegou naquele tempo, o pastor Jonas falou: o mestre está vivo, e ele pediu para avisar todos vocês. Na hora que ela falou isso, Pedro se entristeceu. Quero imaginar assim, irmãos, realmente ele ressuscitou. Glória a Deus. Realmente ele já não está mais entre os mortos, mas sim com o Pai. Glória a Deus, aleluia. E eu o neguei, aleluia, Jesus. E eu o neguei, aleluia, Jesus. Deus tremendo e maravilhoso. Quantos têm ouvido a palavra do Senhor em cima do púlpito, no trabalho, na esquina de casa, com um carro passando aí, um focos de fogo, pregando a palavra? Quantos têm ouvido a palavra e negado Jesus? Quantos têm ouvido a palavra e não querem levantar da cadeira para fazer a obra? Quantos têm ouvido essa santa palavra e não recebem? Meu Deus, repreenda essa porta que impede o evangelho entrar em suas vidas. Aleluia! Deus te deu esse poder. Deus te deu esse poder. Repreende todo o mal. Repreende. Deus querido, Deus deixou a sua armadura, escrito por Paulo em Efésios no capítulo 6. Então veste essa armadura e sai como guerreiro valoroso guerrear a peleja. Deus maravilhoso, Deus querido, resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. A palavra nos diz em Tiago 4,7. Quem que resiste? Somos eu e você. 1 Pedro capítulo 5 versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes o tempo todo, porque Satanás, o inimigo de vossas almas, está procurando alguém para devorar como um leão que ruge. Resistir com fé. Quem que resiste? Somos eu e você. A armadura ele não deixou para o anjo colocar. A armadura ele não deixou o irmão do lado colocar. O irmão da direita é para você, meu irmão. Então toma posse, veste essa armadura e fortalece ela para cada dia da sua vida. Aleluia! Deus maravilhoso, não despreze a sua cruz. Não despreze a sua cruz, aleluia. Ele realmente ressuscitou e eu o neguei. Oh, aleluia, Jesus. Então Maria Madalena fala: ele mandou avisar você, Pedro, que ele ressuscitou, aleluia. Oh, amanturai, sai, aleluia, Jesus. Deus querido, irmão, aleluia. O anjo mandou avisar você que Jesus está vivo. Que Jesus está vivo. Ele vive e reina para todos sempre, porque Ele é o alfa, o ômega, o princípio. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Deus querido, Deus tremendo. Então pega esse sapatinho bonito que Deus permitiu você comprar. Pega essa gravatinha bonita, essa camisa bonita aí que Deus te deu, Deus permitiu você comprar, e sai pregar o evangelho nos quatro cantos dessa terra. Oh, aleluia. Deus querido e maravilhoso. Muitos pensam, a palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. Muitos pensam que é aquele que fica lá, não leva a palavra, não quer saber de nada. É claro que é esse também. Mas você é a igreja que fica esquentando o banco, você também. A tua fé sem obras é morta, meu irmão. Então levanta, pede oportunidade, conversa com o pastor da igreja, aleluia. Deus querido, eu tenho certeza, irmão, grande felicidade é quando um membro se levanta e fala: pastor, eu quero aprender a dirigir o culto. Pastor, eu quero aprender a pregar. Pastor, aleluia, me ensina a palavra de Deus, aleluia. Eu tenho certeza que é um grande orgulho para o pastor receber essa palavra. Eu tenho certeza, meu irmão. Então se levanta dessa cadeira e anda. Levanta dessa cadeira e anda. Levanta dessa cadeira e marcha, porque a ordem é para marchar. A ordem é para marchar.
deixar na face dessa terra. Oh, aleluia. Deus querido e amado, Deus tremendo e maravilhoso. Então Pedro, mesmo em meio à sua fraqueza, mesmo em meio à sua falta de palavra, Jesus ainda vem e fala para ele: Pedro, eu vim para avisar você que eu estou vivo, Pedro. Eu vim para avisar você que eu estou, Pedro. Eu estou vivo, Pedro. Aleluia, Jesus. Finalizando então, irmãos, a palavra nos revela ainda que Pedro não acorda com aquela palavra. Pedro volta a pescar. Oh, Jesus querido, Deus maravilhoso. Quantos têm andado com vasos de Deus? Quantos têm andado com servos de Deus lado a lado? Aleluia. E retrocede, irmãos. Meu Jesus, que tristeza, irmãos. Que tristeza, irmãos. Aleluia. Deus maravilhoso. É muito triste ver pessoas até de alto status, irmãos, pastores mesmo, retroceder, como eu tenho visto nessa minha caminhada. Pastores retrocedendo. Meu Jesus, o que é isso? Deus querido, então Pedro retrocedeu na sua caminhada. E a palavra nos revela lá em João. Aleluia, Jesus. Deus querido. Jesus, em João, no capítulo de número 21. Aleluia, Jesus. Que Pedro está, aleluia, pescando sobre aquele mar. Deus querido, Pedro e alguns outros discípulos, olha só, irmãos, retrocederam. E Jesus apareceu muitas vezes depois que morreu, né, irmãos? Então Pedro está pescando novamente sobre aquele mar. E a palavra nos revela que aparece um homem, uma fogueira acesa e um peixe sobre a fogueira. Deus querido. E chama Pedro a chegar até ali. Então ele reconhece que é o mestre. Pedro estava sem roupas, a palavra nos diz, e ele coloca a roupa sobre si. Deus querido e amado. Então a palavra nos diz que Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, ama-me mais do que estes? Pedro fala: sim, mestre, tu sabes. Então Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Então a palavra fala aqui, Jesus pergunta de novo: Pedro, ama-me mais do que estes? Olha estes que Jesus está falando. O peixe. Pedro, ama-me mais do que o peixe? Então Jesus fala, Pedro fala: sim, Senhor, tu sabes. Então Jesus fala: então se levanta e apacenta as minhas ovelhas. Aleluia, Jesus. Então Jesus lhe pergunta pela terceira vez: Pedro, ama-me mais do que esse peixe, Pedro? Então Pedro olha para ele e se entristece e fala: Jesus, tu sabes de todas as coisas, Pai. Tu sabes que eu te amo, Senhor querido. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então o Senhor fala pela terceira vez: Pedro, vai apacentar as minhas ovelhas, Pedro. Pedro, vai fazer a obra, Pedro. Pedro, eu já tirei você de ser um necessitado para ser um supridor de necessidades, Pedro. Pedro, levanta e vai trabalhar, Pedro. Oh, aleluia. Vai trabalhar, Pedro. Vai trabalhar, Pedro. Aleluia. Deus poderoso, levanta, Pedro, e vai trabalhar, Pedro. Aleluia. Deus maravilhoso de poder e glória. E então a palavra diz que Pedro se toca, irmãos. A palavra nos diz que Pedro recebe a palavra. A palavra nos diz que Pedro finalmente resolve fazer a palavra. Aleluia. Para finalizar, irmãos, diz que está lá Pedro e os discípulos naquele tempo. Aleluia. Deus tremendo e maravilhoso, clamando, buscando, orando. Então a palavra nos diz que veio um vento impetuoso e invadiu aquele lugar, e todos começaram a falar línguas estranhas. Todos começaram a clamar a Deus em línguas estranhas. Eu disse todos, não sobrou nenhum, foram todos foram tomados, todos receberam, todos foram tomados pelo Espírito Santo. Naquele momento eu percebo que Pedro mais uma vez falou realmente. Ele falou que havia o Consolador, e eis aqui o Consolador. Aleluia. Deus poderoso de poder e glória, Deus poderoso. E a palavra ainda nos diz que todos aqueles judeus que estavam lá fora se achegaram. Pedro cheio do Espírito Santo, e eles comentando entre si: estão todo mundo bêbado, estão fazendo uma rave. Oh Jesus, que isso. Aleluia, Jesus. Então Pedro, aquele mesmo analfabeto que andava com João Batista, aquele mesmo pescador que encontrou Jesus uma vez, aquele mesmo analfabeto que depois começou a seguir Jesus,
aquele mesmo pescador que negou a Jesus. Oh, Deus querido, você chega cheio do Espírito Santo e fala: não tem ninguém bêbado aqui não. Não tem ninguém bêbado aqui não, aleluia. É apenas a promessa daquele que vocês crucificaram, daquele que vocês mataram. É apenas a promessa se cumprindo. É apenas a promessa se cumprindo. A promessa se cumprindo, aleluia, Jesus. Deus tremendo e maravilhoso. Deus querido, a palavra nos diz que aquele analfabeto pregou um discurso tão longo naqueles, e entre eles perguntaram: mas não é o pescador analfabeto? Deus poderoso, Deus usa quem Ele quer. Oh, Jesus querido, se você negou a Ele está te dando uma chance. Ele te dá uma nova chance para você se levantar e caminhar na face desta terra. Aleluia! Deus poderoso. E a palavra nos revela em Atos que aquele dia foram 3.000 convertidos na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Se coloque de pé, meu irmão. Se coloque de pé, meu irmão. Aleluia. Deus poderoso e maravilhoso, mesmo em meio aos seus pecados, mesmo em meio às suas transgressões, aleluia, quem sabe até iniquidades, o Senhor está disposto a estender a mão para você, meu irmão. Aleluia. Mas não é para você voltar a transgredir, não é para você voltar a ter iniquidades. Aleluia. Como disse o pastor Jonas, você recebeu um jato d'água, depois você recebe o produto, depois você tem que receber a cera. Não é receber o jato d'água e voltar para a rua e se sujar para receber o jato d'água de novo. Ei! Aleluia! Aleluia! Deus provedor. Se entregue ao Senhor verdadeiramente, irmão. Aleluia, Jesus. Se entregue ao Senhor verdadeiramente de todo o seu coração. Não fique parado. Não é para ficar parado, não. Aleluia. Não é para ficar parado, não. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus querido, então Jesus te estende a mão, mesmo em meio às suas dificuldades, mesmo em meio às suas vontades, às suas tendências ao mal. Jesus te estende as mãos. Só que Ele te estende as mãos dessa maneira, irmão. Filho, está errado. Está errado. E se você insistir, irmãos, aí a colheita é sua. Deus querido e amado, Deus poderoso. Irmãos, pega a sua Bíblia aí no banco, faz favor, por bondade. Aleluia, Jesus. Em Marcos 16 mesmo. Aleluia, Jesus. Deus querido, em versículo 16, para nós fecharmos essa noite maravilhosa, a qual o Senhor colocou sobre nossas vidas, de estarmos reunidos na casa do Senhor, clamando a presença dEle, e Ele respondendo. Aleluia, chamando a presença dEle, e Ele respondendo. Marcos 16, 16. Deus querido e amado, oh Jesus querido, adorado és Tu, Pai. Adorado és Tu, Senhor querido. Deus querido, eu quero que você preste bem atenção nessa palavra, meu irmão. Deus querido, e você que nunca louvou na vida, você vai louvar. Você que nunca pregou na vida, você vai pregar. Você que acha que é desafinado, você que acha que não sabe ler, ei, você vai ler e você vai cantar do outro lado. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Agora, irmão, versículo chave, prepara o teu glória aí. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia, Jesus. Deus poderoso de poder e glória. Deus tremendo de poder e glória. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Ei, irmão. Aleluia, Jesus, olhe para a sua mão com os olhos da fé. Então feche seus olhos e olhe para as suas mãos ao mesmo tempo. Aleluia. Deus, que não fale que isso é loucura, porque a própria palavra me chama de louco. Aleluia, Jesus. Olhe para a sua mão com os olhos fechados aí. Deus querido, Deus te deu autoridade para expelir demônios. Deus te deu autoridade para curar os enfermos. Deus te deu autoridade para que se beber alguma coisa mortífera, tu não serás atingido. Aleluia. Ei, Deus provedor de poder e glória. Aleluia. Coloque sua Bíblia no banco. Aleluia, Jesus. Deus querido, eu convido você, meu irmão, que tem alguma enfermidade sobre o seu corpo físico, se coloque aqui à frente, dê um passo para o Senhor. Eu convido você, irmão, que tem alguma enfermidade no seu espírito, se coloque aqui na frente.
Se coloca aqui na frente e dê um passo ao Senhor. Eu convido você, irmão, que às vezes tenta querer louvar, que às vezes tenta querer pregar, mas irmão, você não consegue, porque Satanás está te impedindo. Eu convido você a se colocar aqui na frente. Eu quero orar por você também, meu irmão. Irmão, você que está enfrentando alguma barreira gigante na sua vida, se coloca aqui na frente também. Eu quero orar pela sua vida. Dê um passo, se coloca aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Deus querido e amado, você, irmão, que está se sentindo acomodado na presença do Senhor, se levante e se coloque aqui na frente, que eu quero orar pela sua vida também. Irmãos, os demais também se coloquem aqui na frente, que eu quero orar por vocês, e que um possa orar pelo outro também. Como disse Paulo, temos que orar sem cessar, porque grande é o poder da oração. Porque sabe o que é oração, meu irmão? É você conversar com o Pai, é você conversar com o Papai. Aleluia, Jesus. Deus poderoso de poder e glória. Aleluia, Jesus. Deus poderoso de poder e glória. Aleluia, Jesus. Deus poderoso de poder e glória. Feche seus olhos. Eu estarei orando pela sua vida. Deus poderoso, aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Deus maravilhoso de poder e glória. Vai glorificando. Você que aleluia, aleluia, aleluia. Você que profetiza. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Sabes o que vou falar antes mesmo de me ouvir. Conheces o meu caminhar, tem jeito de agir. E sabe das minhas limitações. Mesmo sendo grande, mesmo sendo plano,
O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, de um alto meio, é fiel comigo, sempre meu amigo, mesmo sendo falho, fraco, pecador, Deus sempre me amou. Ele sempre me amou. Entreguei a minha vida pra Jesus, e agora vou falar só de Jesus. Não importa o que as pessoas vão dizer de mim, só eu vou seguir, só vontade eu vou fazer. Aleluia, encontrei o Senhor, foi cheio de todo mundo que existia foi embora e eu senti o poder de Deus agindo sobre mim. O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, e o amor de Deus sempre meu amigo, mesmo sendo falho, fraco e pecador. Justo e verdadeiro, príncipe da paz, e amor primeiro, é fiel comigo, sempre meu amigo, mesmo sendo falho, fraco e pecador, ele sempre nos amou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Aleluia, Jesus. Glória a Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Aleluia, Cristo. Aleluia. Levanta a sua mão bem pro alto assim. Toma posse, meu irmão, da sua vitória. Que o Senhor sobre sua vida no dia de hoje. Toma posse da sua
vitória que o Senhor derramou sobre a sua vida no dia de hoje. Eu agradeço a minha oportunidade ao pastor Jonas, Deus querido e amado, homem valente na face dessa terra, Deus querido e amado, que não desistiu e que lutou, e hoje está aqui, louvando o nome santo do Senhor, reunido em comunhão com tantos. Deus, Senhor querido, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo sobre esse lugar, Senhor querido, muitos missionários, Senhor, muitos obreiros, Senhor querido, muitos pastores, Pai querido, estando aqui, Senhor, firmados, Pai, fazendo a sua obra, Pai. Em nome de Jesus eu te peço humildemente, Pai querido, que seja feita a sua vontade sobre este lugar e sobre a vida de cada um que aqui está. Pastor Jonas, não pare de orar e não pare de clamar, porque a sua oração está traspassando a barreira do mal que está sobre os céus, está chegando ao trono de Deus. Aleluia! Então continue orando e clamando a presença do Senhor. Crescei em verdade, em espírito, e o Senhor está contemplando lá de cima. Eu agradeço a minha oportunidade, as palmas louvam o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe o presbítero Luciano. Eu tenho certeza que todos que estão aqui já foram abençoados por Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Tenha certeza que Deus está aqui neste lugar. Amém. Quando a palavra de Deus ela fala conosco, nós temos que ser uma nova criatura, temos que ser transformados. Glória a Deus. Aleluia. E alguns dias atrás, aí, no ano passado, eu passei uma prova de fogo, uma prova que Deus provou o meu caráter, né? Deus provou a minha vida. De manhã cedo eu acordei e falei para minha esposa assim: olha, eu tive um sonho que eu estava indo ver o meu terreno, e quando eu cheguei lá para passar no terreno, tinha dois caras com facão na mão, e esses caras não queriam deixar eu passar. Eu falei: poxa, mas eu não fiz nada para vocês, por que vocês não querem deixar eu passar? Eu vou ver o meu terreno. Não, aqui você não vai passar. Você não vai passar. E eles não me deixaram eu passar ali. E eu falei: não, eu vou passar assim, em nome de Jesus, eu vou passar. E os dois com o facão na mão: você não vai passar. E eu, pelo vacilo deles ali, eu consegui passar. E eu contei esse sonho para ela. Aí, tá bom, tudo bem, contei o sonho para ela. Pode se sentar em nome de Jesus, para você não ficar de pé. Já vou encerrar já, tá bom, irmãos? Só quero contar para vocês, porque tem que haver uma mudança na nossa vida. E passou o dia, fui trabalhar, aí chegou a noite, não tinha culto aqui na igreja.